Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família e hoje é a nossa grande estreia. Eu estou muito feliz de poder passar esse tempo com você nesse programa que tem o intuito de abençoar a sua vida e te ajudar ainda mais na sua caminhada com Deus. E a nossa estreia não podia ser diferente, tinha que ser com ele, o nosso querido pastor Lécio Dornas, o pastor aqui da comunidade brasileira da Igreja da Família. Pastor, muito obrigado pela tua presença aqui, é uma alegria te receber no nosso primeiro podcast. Alegria minha, Mari, por viver esse momento histórico na vida da nossa igreja, quando a igreja dá esse passo a mais, para alcançar mais vidas, né? Abraçando os recursos que a tecnologia nos disponibiliza para alcançar vidas. A minha oração é que Deus use esse podcast para alcançar muitas pessoas. Amém. Pastor, eu tenho, já falei isso para ti pessoalmente, mas eu tenho essa ânsia de que as pessoas te conheçam, porque tem muita unção, tem muito conhecimento, tem muita coisa que pode sair da tua vida, né? E eu tenho aprendido demais contigo. Então, eu queria que a gente começasse esse podcast contigo contando um pouquinho da tua trajetória, como é que foi que tu chegou até aqui, né? Quantos anos tu está no ministério, como é que foi a tua trajetória? Conta pra gente. Olha, se Deus permitir, em novembro, eu vou completar 37 anos de pastor ordenado. Aí, se somar o tempo de seminário, já vão para 41 anos, né? E eu fui o único, primeiro a me converter na minha família, na minha casa. E assim que terminou o ensino médio, eu já fui para o seminário. Fui ordenado logo cedo. E eu me lembro que quando eu fui pastorear minha primeira igreja como pastor titular em Maricá, na região litorânea do Rio de Janeiro, eu tomei posse no dia 2 de janeiro, e o meu aniversário dia 28 de janeiro. Então, no meu aniversário, cantando os parabéns, pastor, quantos anos você está fazendo? Eu falei, 22. Ah, não, pastor, fala sério. Tal. Bem novinho. Eu falei, não, 22 anos. Não, brincadeira, não brinca não, tal. Fala a verdade. Eu falei, 22. Aí, eu peguei a minha carteira de identidade e mostrei. Aí todo mundo ficou assim espantado, né? Continuou a celebração. No dia seguinte, eu falei com a secretária da igreja assim, eu não entendi ontem por que aquela animosidade, eu senti uma certa frustração quando eu falei a minha idade. Eu vou mostrar para o senhor. Ela foi lá e pegou o livro de atas da igreja. Então, nas atas, a igreja tinha aprovado no perfil para o novo pastor que ele tinha que ter no mínimo 35 anos. Só que a igreja me conheceu e nunca me perguntou a minha idade. Eu também não falei. E, efetivamente, eu assumi a igreja com 21 anos de idade. Quer dizer, muito novo ainda, né? Mas ali começou uma trajetória ministerial. Foi lá em Maricá, eu conheci a minha esposa, Poliana. A Poli, que inclusive eu preciso deixar registrado aqui no podcast que o podcast só acontece por causa da Poli. Ela é o coração, ela é o cérebro, ela é as mãos por detrás de tudo que a gente faz aqui. Muito mais que isso, o ministério meu só acontece por causa dela, porque além de toda a gestão da família, da casa, ela sempre foi muito assim interessada e participativa no ministério. Isso é tão importante, né, pastor? Que Muito um pastor importante. tenha uma companheira, uma auxiliadora ali que ame a igreja como ele ama, porque senão não dá Muito certo, importante, né? muito importante. Por exemplo, sempre ajudou, sendo médica, pediatra, trabalhando nos hospitais, mas sempre integrada na igreja, participando numa das áreas da igreja. Ela gosta de ensinar, ela ensina e ama essa parte de multimídia, tecnologia, e sempre tem sido bênção nessa área. Falando em ensino, né, eu adoro quando a Poli está no café com Bíblia, porque eu aprendo bastante, mas o ensino é algo que é muito presente no ministério de vocês. Como que isso começou, pastor? O ensino é o nosso DNA, sabe? É a nossa marca. Eu sou apaixonado pelo ensino. Ensinar a Bíblia para mim é um prazer e trabalhar para ajudar pessoas a ensinarem melhor a Bíblia é uma vocação que eu abracei e desde o início. Foi até engraçado quando tudo começou, né? Eu ainda tinha 16 anos e a esposa do pastor me chamou e disse, vai ensinar a classe de juniores. O que é isso? Não, é só não deixar as crianças saírem da sala. Foi o meu curso, né? E aí eu fui lá para a sala e foi terrível, porque eu não consegui ensinar. Eu passei 1 hora ali com eles, não consegui ensinar um versículo, não consegui me comunicar com eles. Enfim, quando bateu o sinal que acabou a aula, foi um alívio, mas eu estava frustrado. Aí eu fui para casa e tomei uma decisão, eu vou aprender esse negócio. Eu vou mergulhar fundo nisso. Eu vou aprender a ensinar. E eu vou aprender a Bíblia. E domingo que vem a minha aula já vai ser diferente. Eu tomei essa decisão.
pedi licença ao pastor, fui para a biblioteca dele e comecei a ler tudo que eu encontrava, tudo que eu encontrava, tudo que eu encontrava. A mãe de um amigo meu era diaconisa da igreja, dona Zenete, ela é professora, experiente. Eu fui falar com ela, irmã Zenete, me explica aí como é que é ensinar. Ela foi falando sobre planejamento de ensino, como preparar uma aula, eu fui anotando aquilo tudo. E no domingo seguinte, estava lá eu com a classe e eu consegui ensinar um versículo da Bíblia para eles. Não apenas fazê-los repetir o versículo, memorizar o versículo, mas entender a principal mensagem daquele versículo. E eu disse para eles assim, eu quero que você chegue agora lá na igreja, procure o seu pai e fale para ele esse versículo e o significado do versículo. E quando acabou o culto, vários pais vieram falar comigo, Lécio, que coisa maravilhosa, meus filhos. E ali começou esse interesse crescendo, nessa área especialmente do ensino da Bíblia. E tu falou uma coisa interessante, pastor, que tu ensina as pessoas a ensinarem. Esse é o grande diferencial. E aí surgiu uma Bíblia, a Bíblia de ensino. Como é que foi essa Bíblia e qual era a intenção por detrás dessa Bíblia? Uma das coisas que eu sempre fiz no Brasil foi ser voluntário da Sociedade Bíblica do Brasil. É a causa que eu admiro, que eu abraço, né? E eu viajava como membro do corpo docente da Sociedade Bíblica do Brasil, o Brasil inteiro, fazendo o seminário de ciências bíblicas, ensinando sobre a Bíblia, né? E nessas andanças eu comecei a sonhar com uma Bíblia voltada para o ensino. E eu me lembro que um belo dia eu peguei o papel e comecei a escrever, se eu tivesse uma Bíblia voltada para o ensino, como esta Bíblia seria? O que ela tinha que ter? E comecei a escrever isso, até que eu consegui fechar um projeto, que eu chamei a Bíblia da Escola Bíblica. E apresentei esse projeto para a Sociedade Bíblica. Na época eu era membro da diretoria já da Sociedade Bíblica, né? E tinha uma questão de conflito de interesse. Falei, a gente não pode fazer uma Bíblia sua, você é da diretoria, então vamos ver se a gente consegue uma coedição. Enfim, foi uma coisa fantástica, porque foi feita uma parceria com a editora Cristã Evangélica e nós começamos a produzir a Bíblia. Só que a Bíblia, ela era única em vários aspectos, ou seja, ela tinha coisas que nenhuma Bíblia no mundo tinha. Por exemplo, a Bíblia tem o perfil pedagógico de cada livro. Quem ensina, como ensina, que técnica de ensino usa, para quem ensina, em cada livro da Bíblia. Isso não existia. A Bíblia tinha também um plano de aula para quem quisesse ensinar aquele livro da Bíblia. Então, se eu quiser ensinar cada semana um livro da Bíblia, a Bíblia tem 66 planos de aula. Comece assim, depois faça isso, use seu material. E foi todos escritos por ti. Então, ela foi idealizada por mim, foi detalhada por mim. Era impossível uma pessoa só escrever. Sim. Então, o corpo de redatores da editora Cristã Evangélica pegou aquele projeto e eu fui trabalhando como editor da Bíblia, recebendo o material. Eu escrevi uma parte e ajudei a editar as outras partes. Foi um trabalho a 4 mãos que demorou 10 anos. 10 anos para ser 10 lançado. anos da minha vida ali, com isso ali, recebendo o texto todo dia, aprovando, não, isso aqui não é bem assim. E cada etapa da Bíblia, cada parte da Bíblia, ela tem uma peculiaridade, uma razão de ser. Por exemplo, tem um quadro na Bíblia que chama assim, Questões Intrigantes. Eu vi, eu que sempre foi leio. simplesmente uma coleção das perguntas que mais eram recorrentes nas classes de escola dominical. Fizemos uma coleção dessas perguntas, eu fui e organizei, então lá nós organizamos e está lá esse quadro. Qualquer pergunta que alguém fizer deve estar lá, porque são muitos quadros, e assim por diante. Então foram 10 anos trabalhando e foi lançada, e sucesso absoluto, né? Eu costumo dizer assim, todo mundo que ensina a Bíblia, quando descobre a Bíblia, quer. Porque ela tem muito recurso, né? Ela cuida do ensino em todas as dimensões, inclusive cuida do professor. Por exemplo, ao final de cada livro, tem uma mensagem ao coração do professor com base no livro, no propósito do livro, né? Então o professor tem uma mensagem para ele de encorajamento com base em Gênesis, em Êxodo, Levítico até o Apocalipse. Isso é a peculiaridade da Bíblia. Na época que foi lançada, eu fiz uma pesquisa no mundo. A Alemanha, que é grande produtora de Bíblias. Que ano que ela foi lançada? Ela foi lançada, acho que 2 anos antes da pandemia. 2020, por por aí, aí. 2019. É isso aí. Então, eu fiz uma pesquisa, não tinha paralelo no mundo. Eu acho que até hoje ainda não tem. Porque existem Bíblias de ensino, mas muito assim,
muito focada em uma coisinha só, como criança. Sim. Agora, uma Bíblia pensando pedagogicamente, ela é a única. É uma tremenda ferramenta, porque eu parti de um propósito desafiador. Eu dizia assim para as pessoas que estavam lá na equipe, né, olha, se uma pessoa estiver num lugar do país onde não haja bibliotecas nem livrarias, e ela não tenha livros, mas tenha só essa Bíblia, vai ser o suficiente para ela ensinar todo domingo. Uau. Eu quero ter conteúdo aqui que ela vai poder fazer. E eu fiz questão de ver isso acontecendo. Quando eu vi a Bíblia pronta, eu chorei muito, porque eu vi exatamente o que Deus colocou no meu coração ali. Uma ferramenta útil. Não é mais uma Bíblia para você colocar na estante. Não é uma Bíblia que tenha uma coisinha ou outra, não. É uma Bíblia que para ser a Bíblia do professor e do aluno, de quem está ensinando e quem está aprendendo. Você vai pegar aquela Bíblia e ela vai te dar o que você precisa. Então, fico muito feliz de ter sido o idealizador, um dos editores e um dos autores dessa Bíblia. Pastor, esse é um legado, é algo que as pessoas vão usando por muitos anos, em lugares que talvez tu nem saiba que elas estão usando, mas tu deixou o teu legado ali. Tem outro legado que tu deixou, que tu tem deixado, né, que são os teus livros. Quantos livros escritos e que livros são? Mas tem um livro que eu sei que ficou famoso, né? O da Escola Bíblica. Então, eu tenho, assim, acho que 30 livros publicados, se eu considerar papel e também os e-books. 30 livros, dos quais eu tenho um que se tornou um best-seller, que é o Socorro, sou professor da Escola Dominical. Esse livro já vendeu mais de 20 edições, Uau. já alcançou mais de 80 mil pessoas. Uma coisa interessante que você falou agora, que aconteceu nesse livro. O livro vai onde a gente não vai. Eu estava em Manaus, pregando no Congresso Jovem, e na hora do intervalo, lá na cafeteria, comendo um lanche e tal, um casal sentou na minha frente. Vamos tirar uma foto e tal. Começamos a conversar, eles eram de Parintins. De Manaus, muitas horas de barco até chegar em Parintins. E aí o marido falou com a esposa, mostra para o pastor, mostra para o pastor. Ele abriu a Bíblia e tinha uma foto. Uma foto dela, ensinando um grupo de mulheres debaixo de uma árvore, com um cartaz pregado na árvore, com o esboço de um capítulo do meu livro, e ela com o meu livro na mão. Uau. Treinando professoras de escola dominical em Parintins. Então, a literatura vai embora. Esse livro foi traduzido para o espanhol também, já alcançou mais de 20 países de fala hispana. E vai embora. Ele ganha perna, ganha asas, né? Até Ele hoje. vai embora, até hoje. Já tem mais outros livros de escola dominical também, que também venderam muitas edições, livros de estudo bíblico, comentários bíblicos. Tenho 2 livros infantis. Ah, esse eu não sabia. É. Que legal. Porque eu contava histórias para as minhas filhas. Né? Só que eu contava histórias interativas. Eu as fazia ser autoras também. Então eu falava assim, tinha um cachorrinho, qual era a cor do cachorro? Aí elas diziam. O cachorrinho, qual era o nome dele? Elas diziam. Então eu ia criando a história e elas iam interagindo. No final, elas eram autoras também. Que legal. Então, algumas dessas histórias eu entendi que estavam indo numa linha interessante. Então eu transformei em livro e resolvi registrar isso como assim, um testemunho, né? Então é o Cachorro Uau e o Gatinho Mumu. São 2 livros infantis editados pela SOCEP, no São Paulo, e colorido, tal, muito bonitinho, né? E tem abençoado muitas crianças em muitas igrejas. Essa literatura infantil também. Eu já quero, então. Já quero. Vale a pena. Vou dar um para você levar. Pastor, e daí, além de ensinar a ensinar, né? Tu também ensinas de fato, não só aqui na igreja, mas eu quero falar um pouquinho sobre as tuas viagens para a Terra Santa, que é também algo muito interessante, parte do teu ministério, que é ensinar para as pessoas estando lá onde Jesus estava. Esse foi o projeto, né? Que eu pudesse levar pessoas que quisessem aprender da Bíblia, lá na Terra Bíblica. Porque há uma diferença em você viajar para conhecer o lugar e você viajar para estudar a Bíblia lá. Há uma diferença. Então, a minha proposta é essa. O nome da minha caravana é Mergulhe na Palavra. Então, você vai lá para mergulhar na Palavra. Então, numa viagem aí de 10, 12 ou 14 dias, eu ministro 42 vezes. Uau! Em cada lugar que a gente passa, a gente para e eu explico que lugar é aquele, por que a gente está ali, a importância dele para a Bíblia e o que a gente aprende. Em cada lugar.
As operadoras falam comigo assim, pastor, isso não acontece com ninguém. As pessoas chegam aqui, os guias mostram e that's it. Mas o meu projeto é diferente. O meu projeto é pedagógico. Quando as pessoas voltam, elas aprenderam. Elas leem a Bíblia e a Bíblia tem uma outra cor agora, porque elas se lembram que foram lá, né? Recentemente estava um texto falando sobre que Deus, na segunda vinda, Jesus vai pisar os lagares, né? Então, o que é um lagar? Eles foram, quem foi na Terra Bíblia, na minha viagem, viu isso. O que é um lagar, onde eles pisavam a uva e tal, né? A Bíblia começa a fazer mais sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando... Então, é uma outra dimensão aí também do ensino. Eu tenho sido desafiado a aprender mais para poder ensinar melhor. Isso que eu ia te perguntar, pastor, com tudo isso, tu sente essa necessidade cada vez de aprender mais? Com certeza. Eu fiz, durante a pandemia, um curso, uma certificação pela Universidade de Harvard sobre o ensino superior, como melhorar a qualidade do ensino de adultos. E outro pela Northwestern sobre o ensino socioemocional, como que a situação social e emocional da pessoa influencia no seu aprendizado. É fundamental isso, especialmente para o ensino da Bíblia, né? Nenhum aluno vai para a sala de aula como se fosse uma máquina que ele liga e desliga. Ele traz o seu contexto social e a sua realidade emocional. E isso altera o seu aprendizado, isso afeta o seu aprendizado. Então, eu fiz um curso agora. Já estou aplicando isso no meu curso online e também nas minhas andanças aí. O curso online é uma coisa muito legal, porque a internet possibilitou isso com que o mundo inteiro pudesse... É fantástico, né? É fantástico. Eu recebo e-mails de alunos online agradecendo o curso, louvando a Deus pelo curso, enfim. Porque agora ele está na plataforma no perpétuo. A qualquer hora alguém descobre, compra e faz. Eu acho isso simplesmente extraordinário. Se você que está aí ouvindo ou assistindo o podcast de qualquer lugar do mundo e você quer ensinar a Bíblia, já sabe que o Pastor Lécio também tem um curso online que vai te ensinar nisso. Pastor, eu queria te fazer outra pergunta, que essa é uma pergunta que eu sei que todo mundo vai aproveitar essa pergunta, mas é uma pergunta para mim, especialmente, que também ensino. Quais seriam os elementos, o que tu acha que seria fundamental para quem ensina? O que a pessoa que ensina não pode deixar de ter ou de fazer? O que é mais importante de todos esses anos de ensino que alguém que ensina não pode deixar de fazer ou ter? Assim, falando do ensino do modo geral, eu penso que a maior necessidade é focar no aluno. Porque, às vezes, o professor foca no ensino. E, às vezes, ele foca nele. Não é? Mas o desafio é focar no aluno. Ou seja, se você consegue ensinar priorizando o aluno, a chance de você errar é mínima. Então, se você foca no ensino, você entra em sala de aula com a preocupação de dar conta do seu conteúdo. Se você foca em você, você entra em sala de aula focado em que as pessoas admirem você e conheçam o seu conteúdo. Mas se você foca no aluno, você vai perceber o que ele precisa, vai perceber o ritmo de aprendizado dele, o time dele, vai perceber as suas maiores dores, suas maiores necessidades, e aí você vai pegar o seu conteúdo e aquilo que você é e vai usar para atender isso. Às vezes, isso vai implicar numa mudança até no seu conteúdo. Você vai sacrificar alguma coisa do seu conteúdo, mas em favor do aluno, né? Porque foi importante para o aluno. Às vezes, você vai ver que você tem coisas armazenadas na sua experiência, na sua mente, no seu coração, que você não estava planejando falar sobre aquilo, mas que o foco no aluno vai trazer aquilo e você vai usar, independente do que você for ensinar. Tu sabe, pastor, que isso faz muito sentido, porque eu ensinava muito, sempre ensinei muito aqui nos Estados Unidos, e a maioria das minhas alunas, quando eu morava na Califórnia, eram meninas americanas, às vezes europeias, enfim, que tinham uma realidade econômica muito boa, favorável, já eram meninas cristãs. E aí eu peguei esse mesmo conteúdo e fui para Moçambique ensinar, na África. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com mulheres, ainda que muito jovens, mas já mães muito jovens, elas já eram mães assim de
4, 5 filhos, indo para o culto sem, às vezes, de barriga vazia, sem tendo o que comer, mas querendo muito estar ali. Eram mulheres que estavam assim com uma vontade de aprender, e qualquer coisa que eu ensinasse para elas, aquilo era incrível para elas, diferente das americanas, das europeias, até das brasileiras, que já não eram tão... Elas queriam uma maior profundidade. E aí eu percebi, pastor, que eu tive que contar as minhas histórias de forma diferente. Às vezes eu fazia uma piada e ninguém ria, porque não fazia sentido aquela piada para aquele contexto. E aí eu tive que aprender isso a duras penas. Eu lembro que uma vez, numa das ministrações, tinha umas 400 mulheres africanas, porque eles reuniram todas as igrejas. E aí, pastor, elas simplesmente não olhavam para mim, elas ficavam de cabeça baixa, assim. Eu saí de lá muito frustrada. E foi aí que um amigo meu, que é o pastor de lá, o pastor Marcelo, ele falou para mim: Mari, tu vai precisar trocar o teu jeito de ensino, porque tu não está conectando com essas mulheres aqui. Então, isso faz muito sentido isso que você está falando, porque às vezes a gente acha que aquela caixinha, todo mundo se encaixa naquela caixinha. E não é bem assim. Antigamente era muito comum, ainda hoje eu vejo isso, tanto autores quanto professores, eles não querem saber do aluno ou do leitor. Por exemplo, existem livros que o autor usa expressões em latim, em grego, em alemão, em francês. Quer dizer, quem estiver me lendo, se vire. Quer dizer, o foco dele não é o outro, não é o leitor. O foco é ele. O professor, quando o foco é o ensino, ele se frustra, que ele chega num contexto assim, ele fala, não serve. É isso que eu senti. Esse meu conteúdo não é relevante para essas pessoas. Se o foco é você se frustra e fala assim, agora eu me dei mal, eu vou ficar, em vez de ser admirada, eu vou ser odiada. Mas se o foco é o aluno, tem um negócio que se chama rapport, não sei como é que seria assim, o bate-papo inicial, sabe? Então, por exemplo, você chega em sala de aula, você não chega em sala de aula para iniciar a ensinar alguma coisa. Você entra para conversar. Esse rapport, esse bate-papo inicial é a principal ferramenta de ensino. Porque você vai deixar as pessoas falarem. Isso vai desarmá-las. Você vai ouvir coisas que vão fazer você repensar o seu conteúdo, repensar a sua forma de ensino. Você vai perceber o nível do vocabulário, do conhecimento diferentes que tem na sala de aula. Então, esse bate-papo inicial permite você conhecer mais o aluno, permite você conhecer algumas coisas que vão ajudar no seu ensino. Para quando você entrar no ensino propriamente dito, você já reformulou uma série de coisas. Por exemplo, você reformula, por exemplo, a ordem. Você vai introduzir definições de termos que são importantes, que você não estava pensando em fazer, mas diante do que você viu, você vai ter que fazer. Você vai fazer atividades em sala de aula, porque as atividades ensinam mais do que o discurso. Você vai fazer atividades nas quais eles se sentirão à vontade para participar e cooperar, porque você está focada neles, né? Então, o ensino focado no aluno, eu penso que é o principal, digamos assim, segredo para ensinar bem. Então, a sua pergunta é quem serão os meus alunos? Onde eles vivem? Como eles vivem? Que tipo de instrução eles têm? Como é a realidade familiar deles? Você precisa fazer essas perguntas antes de entrar em sala de aula. Porque você corre o risco de criar um bloqueio tão grande que, embora você tenha um conteúdo relevante, esse bloqueio emocional vai inviabilizar o ensino. Então, se você pega essas perguntas, olha para o seu conteúdo e fala, olha, eu tenho que mudar isso aqui. Isso aqui não serve, esse vídeo descarta, isso aqui que eu estava pensando não pode, e se reformula. Você tem alguma coisa importante para falar, mas agora você tem que falar de um jeito diferente, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu procuro, nesse meu curso online, deixar isso bem frisado, sabe? O seu aluno conheça, e se você, por exemplo, no seu curso que você está dando aqui na igreja, sua mentoria, você tem 7 encontros. Então, se você faz um bom dever de casa
em conhecer as suas alunas, você de fato terá 7 encontros produtivos. Se você não fizer, é possível que no 6º encontro você comece a conhecer a turma e você fala, poxa, se eu soubesse isso lá no começo, eu não teria feito aquilo, eu teria usado aquilo outro, né? Então, conhecer é importante e fugir da tentação de cumprir com o conteúdo, custe o que custar, e de querer ser admirado como professor, porque isso aí destrói seu ensino. Pastor, e falando em ensino, depois de muitos anos como pastor no Brasil, tu veio ensinar nos Estados Unidos. E tu percebeu existe alguma diferença de ensinar para brasileiros no Brasil e para brasileiros nos Estados Unidos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, completamente diferente. Porque se você observar, Mari, o brasileiro nos Estados Unidos, ele é uma terceira cultura. Porque ele nem é mais tão brasileiro e ainda não é tão americano. É verdade. Então ele está num meio termo, onde ele já assimilou alguma coisa da cultura americana e ele luta para preservar alguma coisa da cultura brasileira. Às vezes falta até esse senso de pertencimento, né? Exatamente, às vezes ele fica no limbo ali. Então, ele é uma terceira cultura. E se você não entender isso, você não vai ensinar para ele. Você vai falar, ele vai pensar assim, você está por fora. Você não conhece a realidade aqui. Você não sabe o que é a vida aqui. Quando eu cheguei aqui, com 1 ano que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu fui ajudar uma igreja. Fiquei 2 anos querendo ajudar a igreja, né? Eu acho que eu prejudiquei muito essa igreja. Porque eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era pastorear aqui, ensinar aqui. E eu tinha 25 anos de ministério, eu falei, eu já sei pastorear. Já é uma experiência enorme. E eu descobri que eu sabia pastorear brasileiro no Brasil e não brasileiro na América. Então, por exemplo, é interessante isso. Quanto mais ele imerge no inglês, mais ele perde o português. Né? Então, se você vai ensinar português, ele ouve o português, ele interage, mas muitas vezes ele não entende mais o português. É incrível isso. Ou às vezes ele entende, mas os filhos já não entendem mais. Então você descobre que você fala uma palavra, ele ri para você, mas ele não entende o que você está falando. O vocabulário que você vai usar, porque ele veio para cá, ele parou nisso. Muitos pararam. Então, se você não usar uma linguagem que ele entenda facilmente, você não vai ensinar e nem pregar. Então, digamos assim, você pega todo o seu conhecimento teológico, pedagógico, filosófico e tal, você tem que enfiar isso no vocabulário de fácil entendimento. E de fazer aquilo que a gente falou lá antes, né? Pensar mais no aluno e na questão do aluno do que em si mesmo. Quem está no Brasil tem uma ideia errada do que é o brasileiro aqui. Né? A luta que ele tem, o trabalho excessivo, sabe? Como é difícil você conseguir gerar recursos para a sua manutenção, como que as coisas aqui são difíceis, tudo depende de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não se move, sabe? Tudo é pago, tudo tem uma taxa, tudo você tem que ter. E fazer o dinheiro requer muito trabalho. Isso impõe para o brasileiro uma realidade diferente do Brasil, onde ele trabalhava 8 horas por dia, tinha o repouso remunerado no final de semana, férias de 30 dias por ano, com incentivo de dinheiro, né? E às vezes até mais tempo para servir a igreja voluntariamente, que daí tu chega aqui nos Estados Unidos, as pessoas às vezes não... No Brasil, a gente estava na igreja, eu me lembro que na minha adolescência, se eu não estava em casa, eu estava na igreja o tempo inteiro. Aqui já é mais difícil, porque as pessoas têm que trabalhar muito, né? É completamente diferente. Então, eu vou ensinar. Eu ensinei hoje de manhã, eu ensinei no Café com Bíblia, que é a nossa classe, sobre Atos capítulo 1, ali o finalzinho do capítulo, né? Tinha quase 40 pessoas ali. Para mim, isso é uma coisa extraordinária, a pessoa levantar cedo domingo para ir para uma classe estudar a Bíblia. E o meu trabalho, quanto a Poliana também, é a gente comunicar aquilo de uma maneira que eles possam entender, interagir e crescer. É o desafio do professor. Pastor, e para a gente encerrar aqui, porque senão acho que nós vamos ter que fazer vários podcasts juntos, porque tem muita coisa legal. Eu queria que tu, se alguém está mudando hoje para Orlando, ou está vindo visitar Orlando hoje, por que essa pessoa deveria vir para a Igreja da Família? Olha, eu digo o seguinte, quais são os diferenciais da Igreja da Família, tá? Com bastante humildade eu falo isso,
porque é tudo intencional, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Primeiro, o foco na família. Nós deixamos claro com o nosso nome que nós queremos receber famílias, acolher famílias, servir as famílias, abençoar as famílias, ensinar a Bíblia para essas famílias, discipular essas famílias, instrumentalizá-las para servir ao reino e à humanidade. Nosso foco é a família. A gente luta pela família, pelo casamento, a gente quer restaurar os casamentos, a gente quer que os pais consigam influenciar seus filhos, a gente quer ser ferramenta de Deus para isso. Então, esse é um diferencial. O segundo diferencial é o foco na palavra. Então, nossa igreja zela pela palavra mesmo. É o ensino da palavra, é o estudo da Bíblia, é a leitura da Bíblia, é a mensagem centrada na Bíblia. Eu prego a Bíblia. Não vou para lá nem para cá, é a Bíblia, o que significa, o que a gente aprende, fazendo a ponte para o nosso mundo hoje. Esse é um diferencial da nossa igreja. Nós somos uma das poucas igrejas que tem classe bíblica, cursos bíblicos para as pessoas fazerem. Então, esse é um diferencial. Um outro diferencial é a questão das faixas etárias, né, dos ministérios para criança, para pré-adolescentes, para adolescentes, para jovens, para casais, para homens e para mulheres. Ou seja, todos os membros da família têm um lugar na igreja, têm um espaço na igreja. Um outro diferencial que eu considero uma grande bênção na igreja são os pequenos grupos. É verdade. Nós estamos provando, Mari, que você pode ter classe bíblica, culto e pequenos grupos, sem nada competir com o outro. É verdade. Sempre interagindo. E nós temos hoje 11 pequenos grupos, tem mais um pequeno grupo para se multiplicar, vamos ser 12 daqui a pouco. Estamos crescendo nisso e eu vejo a igreja feliz nos pequenos grupos. E as pessoas frequentam mesmo. Então, veja só, Mari, Estados Unidos, com a carga de trabalho que as pessoas têm, elas vêm à igreja domingo. Eu tenho várias pessoas que vêm de manhã e de noite. E pelo menos uma noite por semana elas estão nos pequenos grupos. Eu sinto que a nossa igreja está sendo relevante para a vida delas. Não está sendo um clube religioso, uma casa de shows, de eventos, não. Nós estamos sendo uma igreja na mais pura concepção da palavra. Você se lembra que nós começamos o ano, em janeiro, colocando o Evangelho de João na casa de 1000 famílias. Isso é evangelismo, isso é alcançar pessoas, né? Nós mantemos um casal de missionários na Guiné-Bissau, isso é missões. A gente está enxergando lá longe, fazemos viagem missionária para vários lugares, Burundi na África, Amazonas no Brasil. Então, tem o DNA de missões. Estuda a Bíblia, adora com contemporaneidade, com qualidade. Comunhão, a nossa igreja, após o culto da noite, tem um momento de comunhão, com o lanche, que as pessoas ficam ali brincando, conversando, e domingo de manhã um café com Bíblia, que as pessoas tomam um café brasileiro. Então, se você tem comunhão, estudo da Bíblia, missões, adoração e serviço, É uma igreja você completa. é a igreja. Então, eu, mudando para Orlando, eu brinco aqui, né, que eu gosto tanto dessa igreja, que se eu não fosse pastor e morasse em Orlando, seria membro aqui dessa igreja. Então, se você está chegando em Orlando, a nossa igreja fica, no seu culto da noite, fica em Windermere, seu culto da manhã em Lakeside, que é uma parte de Orlando, na 535. Temos um culto em português também em Four Corners. E, se Deus quiser, nos próximos meses, vamos iniciar um culto em português em East Winter Garden. Ser mais um campus brasileiro da igreja. Então, eu viria para cá por essas razões. Nós temos pastoreio, né? O cuidado do rebanho, como é que está a ovelha. Eu sei o nome das pessoas, sei o que está acontecendo com cada uma delas. Procuro saber, não sou o único que faz isso, né? Há outros pastores, há os pequenos grupos, mas a gente tem aquela preocupação de cuidar. Na pandemia, Mari, nós fizemos visitas virtuais. Olha que legal. Nós visitamos todas as famílias da igreja por telefone. Os pastores visitaram, depois os diáconos visitaram. Então, houve cuidado pastoral, mesmo todo mundo recluso. Que legal. Eu gosto muito disso, de saber que eu tenho o número do telefone do pastor. Em qualquer momento, talvez não vou precisar, mas se eu precisar, Está ali. tá ali. Gente, eu adorei. Pastor, já vamos bem? marcar um segundo, porque eu não fiz nem 30% das perguntas que eu tinha na minha cabeça. Ainda Vamos tem marcar. muito mais que o pastor Lécio pode nos ensinar.
Se você está vindo para Orlando, está muito convidado para vir aqui na Igreja da Família, em qualquer um dos nossos cultos, pequenos grupos. Eu participo de um pequeno grupo que eu adoro, que é de manhã com as mulheres. Participo de um de casais. Eu participo de 2, pastores. Olha aí, que benção. Eu vou em 2 pequenos grupos, de tão bom que é. Mas obrigado, pastor, pela tua presença aqui. Deixa eu aproveitar, Mari, para dizer da bênção que tem sido você, seu esposo Tony, na vida da igreja. Glória a Deus. Como nós entendemos que Deus está nessa vinda de vocês aqui, porque olha aí, com alguns meses aqui, a nossa igreja já tem um podcast que vai falar com você toda semana. É isso aí, cada um servindo. Eu sou muito bem servida nessa igreja, então para mim é uma honra também servir. E se você gostou desse podcast, se você conhece alguém que está vindo para Orlando, que está se mudando para os Estados Unidos, ou alguém que tem o sonho de vir para cá, ou alguém que vai passar férias aqui, aproveite e mande esse podcast para essa pessoa, seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify. Essa é uma ótima oportunidade de você compartilhar o Evangelho e abençoar a vida de outras pessoas, assim como você tem sido abençoado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e na semana que vem a gente tem mais com outros convidados e muitos testemunhos que com certeza vão impactar a sua vida também. Até mais!